Patrícia, seguimos com o agosto lilás, né? Importantíssimo de conscientização contra a violência da mulher. E ainda há pouco eu estava postando também uma informação que teremos no próximo dia 28 um simpósio sobre violência contra a mulher, promovido entre outros colaboradores com a rede Elza Tanque. Eu sei que você é muito próxima à vice-prefeita Érica Tanque também, e eu gostaria que você acrescentasse algo a respeito desse mês de conscientização. Ela está em tudo quanto é programa, enfim, que é o nosso mês de conscientizar. E se eu não me engano, eu vi também nas redes, enfim, que ela até foi até Brasília, não sei se foi essa semana ou se era uma reportagem antiga, mas enfim. Então nós vamos ter o simpósio dela, vamos conseguir ter. Depois eu vou descobrir informações para vocês, tá, gente, do dia e da data do simpósio. E eu queria só fazer um link, seu Roberto, com o que vocês estavam falando anteriormente, já falando da mulher também, aproveitando que a gente fala da saúde da mulher, da questão da mamografia. Porque a nossa rede pública, o que que ela faz? Ela só dá o encaminhamento a partir de X anos, né? E a gente tem, eu digo por experiência própria, minha mãe passou aí por um câncer de mama há uns 2 anos, um número muito grande de mulheres com câncer de mama que tem uma idade abaixo dos 40 até. Então, quem puder fazer, gente, insista com o teu médico, mesmo que a rede não dê, se você tem casos na tua família, porque é uma questão de herança genética, né? Então, faça sim, tá? Porque é muito importante. Eu faço desde os meus 32 anos, desde que eu tive meu segundo filho, por conta de herança genética. Só para complementar o que eu vi vocês falando ali, porque às vezes as mulheres vão deixando, e é o tipo de câncer que a incidência é muito grande, seu Roberto, mas ao mesmo tempo o índice de cura também. E as mulheres não sabem disso. Quando descoberto recentemente, ele tem um índice de cura aí de 70%. É muito importante falar isso, né? Porque são poucos os cânceres que têm essa incidência alta. Eu acho que é importante pontuar isso para as mulheres, né? Não, exatamente por isso que eu fiquei surpreso quando eu postei a matéria hoje, logo cedo, no site da Tribuna. Eu fiquei um pouco em dúvida em relação a isso. Lógico que não foi um ato discriminatório, mas me chamou a atenção que as mulheres abaixo de 50 anos tenham que se submeter a uma prescrição médica. Isso me chamou a atenção. Viu? Eu acho que entra aí um pouco na questão política, custo, né? Então, assim, nesse mês a gente tem carreta aí espalhada para tudo quanto é lugar, em outubro, né? Em outubro a gente vê as carretas, a publicidade, para o governo dizer que tem bastante exame sendo feito. Mas, na realidade, como é uma incidência muito alta, isso teria que acontecer o ano todo. E sim, mulheres a partir de, acho que até 30, porque a gente já viu casos de 20, enfim, mas a partir de 30 acho que já seria indicado. Não sou médica para poder falar isso, mas a gente vê sim, tem bastante gente. Quando você frequenta lá o centro de oncologia, você vê muita mulher nova lá. Então, assim, e quando diagnosticado cedo, você consegue cuidar. Quando não, você tem um pouco mais de trabalho, né? Ou às vezes chega até o óbito. Então é importante que as mulheres saibam disso e que nem o senhor falou, apesar de ser discriminação, não corre atrás. Que a mulher, por isso que eu brinco, seu Roberto, eu gosto de trabalhar com mulher, a gente tem que estar sempre lutando pelos nossos direitos, né? Até em relação à saúde, a tudo, por mais que a gente tenha, a gente tem que estar correndo atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando sobre violência contra a mulher, mas recentemente me chamou a atenção o aumento de casos, quer dizer, aí uma lista infelizmente interminável, né? Quando a gente pensa em violência contra a mulher, a gente pensa naquela mulher que é vítima do próprio marido, é vítima do namorado, que é espancada, etc. Mas tem um outro tipo de violência que eu gostaria do seu olhar, que é a violência contra crianças, contra menores, inclusive em casos de assédio sexual, etc., que acontece em casa. É o tipo de violência também, né, Patrícia? Uma violência cruel também. Queria a sua opinião sobre isso. Aí a gente entra um pouquinho na violência doméstica, né? E na questão da pedofilia. Eu costumo dizer que é um medo que acho que toda mãe tem, e a gente que conhece um pouco a causa tem até passa orientações para os nossos filhos, eu pelo menos passo, de entrar num banheiro, filho, ninguém toca em você, enfim, as suas partes íntimas são suas, e tem toda uma preocupação, por que que acontece? Esse tipo de violência geralmente é feito por pessoas próximas à criança, né? O que é mais triste da gente pensar, porque são pessoas que conhecem, que frequentam sua casa, geralmente podem ser parentes, sinto dizer, mas podem, a gente sabe de tios, até pais que violentam crianças. Então, assim,
A gente tem que ficar muito atenta a isso e conseguir passar as orientações de maneira tranquila para as crianças, né? Que não seja algo traumático, porque eu também já atendi casos de mães que deixaram, por ter passado por isso na infância, deixaram na filha um medo muito grande. Então, essa menina não ia no banheiro nem com as amigas, de tanto a mãe falar, né? Então, a gente tem que ter essa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que. Você não precisa aterrorizar, mas a gente tem que passar de forma consciente a questão do corpo. O teu corpo, por exemplo, eu tenho 2 meninos, o que eu falo para ele? O teu corpo só você toca, nem seu irmão, né? Até certa idade, a mamãe, a vovó, agora eles já estão maiores, então o teu corpo é seu. Então, você toma banho, você lava, você vai no banheiro, você toca, porque agora eles já estão na idade de entrar no banheiro sozinho, então, né, até uma fase a mãe protege, depois a gente tem que ensinar e colocar para o mundo. Então, ter essa orientação e ficar muito atento desse deixar sozinho, é uma coisa que a gente fala muito também, porque como eles são sedutores, né, a questão dos doces, dos jogos hoje chama muito atenção. Quando a gente vê a apreensão de computadores, desses pedófilos, você pode ter certeza que ali tem muito jogo. Como a criança hoje está muito ligada ao eletrônico, então tome cuidado. Porque ali ele vai arrastar e vai levar o menor até ele, e por conta de jogo, doce, enfim, e ele vai ter um ganho secundário, né? Sempre a criança vai ter um ganho secundário sem ela perceber, porque ela não sabe o que é isso, né? Então, isso é muito sério, né, Salvador? É verdade. Deixa eu te perguntar agora a respeito dos reflexos futuros que essa violência, vamos dizer assim, não a violência física, mas a violência psicológica, né? Essas pessoas que se traumatizam quando jovens, não vou dizer quando crianças, mas quando jovens. É, como que a psicologia entende isso, hein? Isso aí deixa uma marca que ela, às vezes, não consegue ser revertida ao longo do tempo? Ela deixa. E assim, é muito louco da gente ver hoje, porque assim, você pensar como isso era uma questão natural, não vamos muito longe. 3 décadas atrás, eu tenho relatos de paciente que os pais, os tios abusavam e era normal. Então, assim, né, quando a gente fala da questão do incesto, e aí como é que é normal, por exemplo? Porque uma coisa é a sua vida sexual, a tua vida de relacionamento, né? Outra coisa é você ser abusada e por que acontece na cabeça da criança? Você mistura, o que que eles fazem? A fantasia, que é a fase de criação, né? A gente está formando um ser humano, se a gente pensar na infância, do 0 ao 7, está formando uma personalidade, você está passando valores, e quando nesse período ele é abusado, é como se isso fosse normal. Então ele pode ser um adolescente que faça isso por trocas depois, ele pode vir a ser, por exemplo, profissional do sexo. E tudo bem, porque se meu tio fazia, qual o problema de eu fazer isso por ganhar dinheiro? Então, tem N sequelas. E também pode acontecer o contrário, que eu também já atendi. Pessoas que não conseguem ter uma vida sexual normal, porque aquilo se torna tão aversivo. Enfim, não vou citar nomes, mas eu tive uma paciente de 40 e poucos anos que ela tinha uma séria dificuldade de manter um relacionamento. Ela arrumava os namorados e não mantinha. E aí a gente foi, né, cutucando e chegamos nesse abuso sexual aí, eu não lembro se era de um pai ou de um tio. E olha o que ela fazia, olha quanto isso mexe com a vida da pessoa. Ela tinha vontade de namorar, ela tinha vontade de casar, ela tinha desejo, mas o sexo no inconsciente dela, apesar de não ser psicanalista, era tão sujo que ela só chegava ao orgasmo se masturbando. Então, quando um homem ia tentar fazer ela chegar ao prazer, ela não conseguia. Então, você imagina as relações que ela tinha, né? Que homem que aceita isso? Então, ela trocava muito de namorado, tinha desejo, mas ao mesmo tempo ela só chegava lá sozinha. Que é como se ela não pudesse, o outro não pudesse dar prazer a ela. Que o dar prazer era machucar. E aí a gente fez todo um processo de desconstrução em terapia para ela conseguir ter uma vida sexual normal. Então, isso é muito sério, né? Isso foram 3 anos de tratamento. E aí ela já era uma mulher de 40 e poucos, né? Como ela procurou tratamento tarde, por exemplo, ela não casou, ela não teve filhos. Falar que ela não tinha vontade, ela tinha, mas aí ela demorou tanto para olhar para isso, porque acho que isso machucava tanto, né? Que nem o senhor falou, um buraco tão grande, uma dor tão grande, que ela até abdicou de algumas coisas da vida pessoal. Enfim, ela era uma excelente profissional na área dela, mas tinha essa coisa aí. Depois disso, ela começou a se relacionar melhor com os homens. Enfim, porque aí ela se permitia, ela entendeu que não era suja, a gente fez todo um tratamento aí, mas foram 3 anos assim árduos de
para reconstruir a mulher, né? Reconstruir a mulher e a sexualidade, tirando uma coisa ruim na infância. Então a gente tem essas duas vertentes. Tem gente que acha que é natural e vivencia isso diariamente, e tem gente que leva isso para o resto da vida e afeta, sim, né? A vida, principalmente relacionamento, né? Estou conversando com a psicóloga Patrícia Valuto, está dando um show aqui no nosso Farol de Limeira. Eu queria agora ir para um outro lado, Patrícia, porque nós estamos falando do lado do recolhimento, né? Essa sua paciente, por exemplo, aí com 40 anos, provavelmente demorou bastante, E demorou esse meu celular não para, né, senhor? então, ela teve um, digamos assim, ela sentiu tudo isso em silêncio. Agora, eu queria te perguntar o efeito contrário. Quando a pessoa se torna agressiva com o seu semelhante, com o seu parceiro, em função de traumas também. A agressividade faz parte também desse pós-trauma? Ela faz porque que acontece? É visto como dor, né? Ter relação sexual é me fazer mal. Então ela agride porque ela acha que vai ser agredida. Ela cria um mecanismo de defesa. Eu vou agredir porque aí eu não preciso fazer. Então acontece sim. E até nas relações, que o senhor falou, às vezes não teve o abuso em si, mas ela foi tocada, ela foi estimulada, porque às vezes não precisa ser, né, a concretização do ato sexual. E aí o que que ela faz nesse relacionamento? Também já tem de casos assim. Tudo na relação é uma troca pelo sexo. Como ela não gosta, ela tira do marido o que ela quer, ela só transa quando ela tem um ganho secundário. O que é ruim também, né? Porque assim, não é uma relação saudável. E ela faz aquilo não por prazer, por sacrifício. Porque como assim ele vai tocar meu corpo? Porque daí vem todo o remédio, tudo aquilo que ela vivenciou lá atrás, né? Ela tem nojo, ela tem asco, ela tem. Então, assim, para eu conseguir lidar com isso, o que que eu faço? Ah, então eu tenho que ter um ganho secundário. Então hoje eu vou fazer porque eu preciso, você entendeu? É como se fosse uma. Ela luta com ela mesma, mas ela faz porque ela tem um ganho secundário. Isso também acontece. E aí existe essa E é superação, dolorido, né? então. Porque sexo é uma coisa tão natural, né? Tão boa. E a gente acaba deixando vendo casais que sofrem muito por conta disso, de históricos anteriores, que nem a gente veio falando. Em gerações anteriores era natural. Há 40 anos atrás não se falava tanto disso. Então são poucas as mulheres que falam sobre isso. A gente não tem consciência da quantidade de mulher que foi abusada e não verbaliza. São poucas as mulheres, que nem a Leilani traz aqui um pouco da violência, né, da vida pessoal dela, que tem essa coragem de falar, de verbalizar. E aí isso vai acarretando um monte de coisa, né? Para a gente fechar o nosso E até uma bate-papo, coisa que o senhor perguntou, também tem um caso que eu conheço que ela ataca mesmo. Em todas as situações da vida dela, ela é uma pessoa muito alegre, mas ela traz uma agressividade que eu nunca entendia. E aí é uma colega, enfim, um dia ela contou para mim. Aí eu entendi muita coisa dessa agressividade dela com o mundo, sabe? Porque assim, eu estou me defendendo. É uma defesa. Ela põe uma coraça, porque já basta o que eu passei. Uhum. E eu olhava aquilo e falava, gente, ela é agressiva com fulano, com Beltrano, mas por quê, né? E aí eu cheguei a perguntar se ela apanhou na infância, porque também quem apanha muito também vive na defensiva, né? A violência física. Mas não, era uma violência sexual reprimida lá dos 7, 8 anos, que ela trata já há alguns anos, mas ainda é o que eu falei para o senhor, é um processo, tem muita coisa para ela limpar ali, porque você vê que ela ataca. E é até legal colocar, quando a gente fala da questão da psicologia, muitas vezes a gente é atacado e a gente fica com raiva do outro, né? Falando já em emoções, em psicologia. Eu falo que às vezes a gente compra uma dor que não é nossa. Então, se você for atacado por alguém, pare e pensa. Não é comigo, é com ele ou com ela. Porque geralmente são dores que não foram tratadas, né? E aí a gente já entra no campo das emoções, que eu falo muito da raiva. Que a gente guarda, a raiva faz parte do ser humano. Você pode sentir, você não pode aguardar. Né? E aí depois, por isso que eu falo, fazer terapia é libertador nesse sentido, né, seu Roberto? Porque você entende o que é seu e o que é do outro. E aí você sente a raiva e depois manda ela embora. Gostei da sua frase aí, como é que é? Você sente a raiva, mas não guarda.
mas não guarda, não acumula ela com você, não. Aí a gente vai Bacana. criando estratégias de lidar com a raiva. Eu tenho com adulto, até esses dias eu estava conversando com uma dona de escola, né? E como ela tem uma escola infantil, e ela estava falando de estratégias com criança, de como eles libertam a raiva. Eu falei, olha que legal, né? Então ela tem vários instrumentos. Eu até pedi umas dicas para ela, porque assim, as crianças sentem raiva e elas querem bater nos amiguinhos, enfim, é aquele processo de aprendizagem. E ela ficou de me passar algumas de criança. Tem algumas que eu trabalho de adulto, sabe? De escrita, enfim, de questões aqui no consultório, de energia, enfim. Tem várias coisas, formulários que a gente faz, tudo que for para fora. Bacana. Então, Patrícia, muito bom recebê-la aqui no nosso Farol. Um e programa pensando aí no todo ele nosso, dedicado ao empreendedorismo feminino, né? Como é que estão os projetos aí? vamos ter aí os recebidos, já tem gente perguntando, vamos criar vamos não, né? Já criei aqui mulheres de negócios que nós podemos intitular aí. Já tem algumas convidadas em mente, mas eu acho que a gente vai dar um chute inicial aí falando um pouquinho do empreendedorismo feminino, né? O que ele é, quais são as dificuldades, por onde começar, e aí contar um pouquinho desse meu trabalho, né? Como eu auxilio essas mulheres. Mas já tem várias ideias aí. E é aquela coisa, cada ideia que vem, como eu falo muito da sororidade, da empatia, que é uma coisa que eu faço e acredito, eu já vou linkando todas as minhas parceiras e pensando, bom, eu posso ajudar essa, eu posso ajudar essa, eu posso ajudar aquela. E isso é maravilhoso, né, Sr. Roberto? Porque a gente vai vendo o crescimento de todo mundo e se elas estão crescendo, eu, consequentemente, mais ainda, né? Porque eu aprendo muito com elas. E a gente vai poder compartilhar esse conhecimento, né? Esse crescimento. Isso é maravilhoso, né? Não vejo a hora da estreia É, desse programa dentro do Farol. na última Valeu. semana eu cheguei a realizar, né, o De Bem Comigo Mesmo, que é aquele projeto gratuito. Gente, eu não consigo me acertar aqui na câmera. Deixa eu vir para cá. Não, é para cá. Para cá. Não tem problema. Pronto. Aí. Olha que saco, gente. Aí. Agora sim. E a gente falou muito disso, né? A gente teve uma consultora financeira falando de, até eu quero levá-la aí, orçamento, planejamento, investimento. E aí uma das mulheres falaram assim, olha, eu quero deixar para os meus filhos uma casa para cada um, valor de cada um. A outra, não, eu não quero deixar casa, eu quero deixar conhecimento. Eu falei assim, eu estou com você, porque ela falou assim, tudo que a gente aprende, ninguém tira da gente, né? Então, que legado você quer deixar para os seus filhos? Que legado que minha hoje, enquanto entender por que eu estou aqui, que legado eu quero deixar para essas mulheres, né? Então, é isso que a gente tem que ir aprendendo. E aí, até para, agora, voltando um pouco com a questão da violência doméstica, né? Eu estava pensando em casa ontem, por que isso me incomoda tanto? Eu nunca sofri, graças a Deus, violência doméstica. Mas a minha avó materna, naquela época, como a gente disse, era natural, né? As esposas, as tias comentando muito isso comigo. E eu não entendia por que isso me incomodava e, ao mesmo tempo, eu queria tanto entender e lutar por essas mulheres. E quando eu entendi a história da minha família, porque eu falo muito disso, a gente tem missão aqui nessa... Eu acredito que a gente tem missão, né? Cada um tem a sua missão aqui nesse mundo. E eu não entendia o porquê de eu querer entender, porque assim, eu ouço falar, é um negócio que é bem agressivo para mim, parece que eu sofri aquilo. E na realidade foi a minha avó materna, que passou por várias situações com o meu avô, que antigamente era natural, né? Então, minhas tias tinha aquela coisa do teto ser aberto, lembra? Tinha fogo, então eles ouviam, os filhos ouviam aquilo tudo, né? E aí eu falei, não, então hoje eu entendo o porquê da minha luta também. A gente vem trazendo aí, a gente fala muito quem trabalha com mulher das gerações, né? Se a gente for falar das mulheres da parte histórica aí, eu tô falando da minha família, mas aí a gente tem N exemplos para citar, né? Eu acho que cada uma deixou um pouquinho, aquelas que morreram queimadas lá naquela fábrica da história do sutiã, enfim. Que, né, queriam ganhar a mesma coisa que os homens. Se a gente for pensar no contexto histórico, a gente tem muita gente para deixar de exemplo, mas eu falo que a gente tem que procurar a nossa referência, né? E a minha, eu entendo que é a minha avó, que hoje eu honro com muito carinho e amor, e também busco a independência dessas mulheres por ela, porque ela não conseguiu, né? Ela morreu numa cama, deixou vários filhos, foi um negócio bem assim, e ela queria, ela tinha essa vontade, pelo que minhas tias contam. Então eu falo que eu vim por ela, pela avó Luzia, aí para mostrar para essas mulheres que elas podem o que elas quiserem, elas não precisam aceitar violência psicológica, elas não precisam aceitar humilhação, e elas podem chegar onde elas quiserem, né?
Eu acho que essa é uma das coisas que pega muito e que a gente tem que estar atento, né? Obrigado. Ótima sequência de semana. Obrigada. Bom dia para o senhor. Beijão, gente. Até semana que vem. Valeu.